A Bíblia Sagrada, versão Almeida século 21, primeiro livro dos Reis. Capítulo 1. O rei Davi já era velho, de idade muito avançada, e por mais que o cobrissem de roupas ele não se aquecia. Os seus servos então lhe disseram: permita que se procure para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que dê assistência e cuide do rei. Ela poderá dormir junto de ti para que o rei, meu senhor, se aqueça. Assim procuraram por todo o território de Israel uma jovem bonita, e acharam Abisag, a sunamita, e a levaram ao rei. A jovem cuidava do rei e lhe servia, e era muito bonita, mas o rei não a conheceu na intimidade. Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. E preparou para si carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Seu pai nunca o havia contrariado, dizendo: por que fizeste assim? Além disso, ele tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Adonias entrou em acordo com Joabe, filho de Zeruia, e com o sacerdote Abiatar, os quais aderiram a ele e o ajudavam. Mas os sacerdotes Zadok, Benaia, filho de Joiada, o profeta Natã, Simei, rei e os guerreiros de Davi não apoiavam Adonias. Adonias sacrificou ovelhas, bois e animais cevados, junto à pedra de Zoelete, próxima a En-Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei, mas não convidou o profeta Natã, Benaia, os guerreiros e seu irmão Salomão. Então Natã falou a Batseba, mãe de Salomão: não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não sabe? Agora deixa-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de teu filho Salomão. Vai à presença do rei Davi e diz-lhe: não juraste, ó rei, meu senhor, a tua serva, dizendo: certamente teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Então, porque Adonias reina, enquanto estiveres falando com o rei, eu entrarei e confirmarei as tuas palavras. Então, Batseba foi falar com o rei no seu quarto. Ele estava muito idoso, e Abisag, a sunamita, cuidava dele. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei. Então o rei lhe perguntou: que queres? Ela respondeu: senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor, teu Deus, dizendo: Salomão, teu filho, reinará depois de mim e se assentará no meu trono. Mas agora Adonias está reinando, e tu, ó rei, meu senhor, não sabes disso. Ele sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, o sacerdote Abiatar e Joabe, general do exército, mas não convidou o teu servo Salomão. Mas, ó rei, meu senhor, todo Israel está aguardando tua decisão sobre quem se assentará no teu trono depois de ti. Do contrário, quando o rei, meu senhor, descansar com seus pais, eu e meu filho Salomão seremos considerados traidores. Enquanto ela ainda falava com o rei, o profeta Natã chegou, e avisaram o rei, dizendo: o profeta Natã está aqui. Natã entrou à presença do rei, inclinou-se perante ele com o rosto em terra, e disse: ó rei, meu senhor, por acaso disseste: Adonias reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Pois ele hoje desceu e sacrificou muitos bois, animais engordados e ovelhas e convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército e o sacerdote Abiatar, e todos estão comendo e bebendo com ele, e proclamam: viva o rei Adonias! Mas não convidou a mim, teu servo, o sacerdote Zadok, Benaia, filho de Joiada, e o teu servo Salomão. Isso foi feito por ordem do rei, meu senhor, sem que o teu servo soubesse quem se assentaria no teu trono depois de ti. O rei Davi respondeu: chamai-me a Batseba. Ela entrou à presença do rei e ficou de pé diante dele. Então o rei jurou: vive o Senhor, que me livrou de toda angústia, que, assim como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono, em meu lugar, assim mesmo o cumprirei hoje. Então, Batseba inclinou-se com o rosto em terra perante o rei, fez-lhe reverência e disse: viva para sempre o rei Davi, meu senhor. Depois, disse o rei Davi: chamai-me o sacerdote Zadok, e o profeta Natã, e Benaia, filho de Joiada. E estes entraram à presença do rei. O rei lhes disse: tomai convosco os servos de vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Giom. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungirão ali rei sobre Israel. E tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Então vós o seguireis, e ele virá, se assentará no meu trono e reinará em meu lugar, pois o designer para ser líder sobre Israel e sobre Judá. Então, Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém. Que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Assim como o Senhor foi com o rei meu senhor, seja ele também com Salomão e lhe dê um reinado maior que o do rei Davi.
meu senhor. Então, o sacerdote Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus desceram e fizeram Salomão montar na mula que pertencia ao rei Davi, e o levaram a Gion. O sacerdote Zadok pegou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu a Salomão. Então, tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão! E todo o povo o seguiu, tocando flauta e alegrando-se muito, de modo que o chão tremia com o barulho. Ao acabarem de comer, Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram o barulho. Quando Joabe ouviu o som das trombetas, perguntou: Que quer dizer este alvoroço na cidade? Ele ainda estava falando, quando chegou Jonatas, filho do sacerdote Abiatar. E Adonias disse: Entra, porque és homem de bem e trazes boas notícias. Jonatas respondeu a Adonias: Pelo contrário, o rei Davi, nosso senhor, constituiu Salomão como rei. O rei enviou com ele os sacerdotes Zadok, o profeta Natã, Benaia, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e eles o fizeram montar na mula do rei. Os sacerdotes Zadok e o profeta Natã o ungiram rei em Gion, e dali subiram, cheios de alegria, e a cidade está alvoroçada. Este é o barulho que ouvistes. E Salomão já está assentado no trono do reino. Além disso, os servos do rei vieram abençoar o nosso senhor, o rei Davi, dizendo: Que o teu Deus faça o nome de Salomão mais célebre do que o teu nome e torne o seu reinado maior do que o teu reinado. E o rei se inclinou no leito. O rei também declarou: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje providenciou alguém para se assentar no meu trono e permitiu que eu visse. Então, todos os convidados que estavam com Adonias se levantaram apavorados, e cada um seguiu o seu caminho. Mas Adonias teve medo de Salomão e, levantando-se, foi segurar-se nas pontas do altar. E disseram a Salomão: Adonias está com medo do rei Salomão, pois foi segurar-se nas pontas do altar, dizendo: Jure-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Então, Salomão disse: Se ele agir como homem de bem, nem um só fio de seu cabelo cairá em terra, mas, se estiver mal intencionado, morrerá. Então, o rei Salomão deu ordem para que tirassem Adonias do altar. Ele veio e se inclinou perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa. Capítulo 2. Sentindo que o dia de sua morte estava próximo, Davi deu ordem a Salomão, seu filho, dizendo: Logo seguirei o caminho de todos os mortais. Portanto, sê corajoso e age como homem. Guarda as normas do Senhor, teu Deus, andando nos seus caminhos e obedecendo aos seus estatutos, aos seus mandamentos, aos seus preceitos e aos seus testemunhos, como estão escritos na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares, e para que o Senhor confirme aquilo que me prometeu, dizendo: Se teus filhos guardarem os seus caminhos, andando fielmente na minha presença, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Tu sabes também o que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Ele matou os 2 chefes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter, e derramou o sangue da guerra em tempo de paz, manchando com ele o cinto que tinha na cintura e os sapatos que calçava. Faze conforme a tua sabedoria e não permitas que ele envelheça e desça à sepultura em paz. Mas sê bondoso para com os filhos de Barzilai, o gileadita. Estejam eles entre os que comem à tua mesa, porque, quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão, eles foram bondosos para comigo. Também está contigo Simei, filho de Gera, benjamita, de Baurim, que me lançou terrível maldição, quando eu ia para Manaim. Mas ele foi ao meu encontro junto ao Jordão, e eu lhe jurei pelo Senhor: Não te matarei à espada. Mas não o tenhas por inocente, pois és homem sábio e bem saberás o que fazer para que ele, na velhice, desça à sepultura ensanguentado. Então, Davi descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou 40 anos sobre Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. E Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se tornou muito forte. Então Adonias, filho de Agite, veio a Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: Tu vens em paz? Ele respondeu: Sim, venho em paz. E acrescentou: Preciso dizer-te uma palavra. Ela respondeu: Fala. Então ele disse: Bem sabes que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse. Contudo, o reino se transferiu para meu irmão, porque o Senhor assim fez. Agora, peço-te apenas uma coisa: não a recuses. Ela lhe disse: Fala. Ele disse: Peço-te que fales ao rei Salomão, pois ele não te recusará, que me dê Abisag, a sunamita, por mulher. Batseba respondeu: Pois bem, eu intercederei por ti junto ao rei. Então Batseba foi falar com o rei Salomão,
para interceder em favor de Adonias. O rei levantou-se para saudá-la e inclinou-se diante dela. Então, assentando-se no seu trono, mandou que pusessem um trono para a rainha-mãe, e ela se assentou à sua direita. Então ela disse: só te peço uma coisa pequena, não a recuses. O rei lhe respondeu: pede, minha mãe, porque não a recusarei. Ela disse: dá Abisag, a sunamita, por mulher a teu irmão Adonias. Então, o rei Salomão respondeu à sua mãe: por que pedes Abisag, a sunamita, para Adonias? Pede também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor: Deus me castigue como quiser, se este pedido de Adonias não custar sua própria vida. Assim como vive o Senhor, que me confirmou e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e estabeleceu uma dinastia para mim, como havia prometido, hoje Adonias será morto. O rei Salomão deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Adonias, e este morreu. O rei também disse ao sacerdote Abiatar: vai para Natote, para os teus campos, porque és homem digno de morte, porém, não te matarei hoje, porque levaste a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e participaste de todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar para que não fosse sacerdote do Senhor, assim cumprindo a palavra que o Senhor tinha dito acerca da família de Eli em Siló. Esta notícia chegou a Joabe, pois Joabe havia seguido Adonias, embora não tivesse seguido Absalão, e Joabe refugiou-se no tabernáculo do Senhor e segurou-se nas pontas do altar. Disseram rei e Salomão: Joabe se refugiou no tabernáculo do Senhor e segurou-se no altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vai, mata-o. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, sai daí. Joabe respondeu: não sairei, morrerei aqui mesmo. Benaia voltou ao rei com a resposta: Joabe falou assim e me respondeu isso. O rei declarou então: faze como ele disse, mata-o e sepulta-o, para que tires de sobre mim e de sobre a família de meu pai o sangue que Joabe derramou sem motivo. Assim o Senhor fará recair o sangue dele sobre a sua cabeça, porque atacou dois homens mais justos e melhores do que ele, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, chefe do exército de Judá, e os matou à espada, sem que meu pai Davi soubesse. Assim, o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre, mas o Senhor dará paz para sempre a Davi, a sua descendência, a sua dinastia e ao seu trono. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou. Ele foi sepultado em sua propriedade, no deserto. Em lugar dele, como comandante do exército, o rei nomeou Benaia, filho de Joiada, e nomeou os sacerdotes Zadok no lugar de Abiatar. Depois disso, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: faze para ti uma casa em Jerusalém, habita aí e daí não saias para lugar algum, porque, no dia em que saíres e atravessares o ribeiro de Cedron, certamente morrerás. Pagarás com teu próprio sangue. Simei respondeu ao rei: está bem. Como disse o rei, meu senhor, assim fará o teu servo. E Simei habitou em Jerusalém por muito tempo. Mas, depois de 3 anos, 2 servos de Simei fugiram para Aquis, filho de Macá, rei de Gate, e disseram a Simei: os teus servos estão em Gate. Simei se levantou, selou seu jumento e foi a Gate encontrar-se com Aquis, à procura dos seus servos. Assim foi Simei e os trouxe de Gate. Salomão foi avisado de que Simei havia saído de Jerusalém para ir a Gate e já havia voltado. Então, o rei mandou chamar Simei e lhe disse: não te fiz jurar pelo Senhor e não te adverti, dizendo: no dia em que saíres para qualquer parte, certamente morrerás. E tu me disseste: essa palavra é boa, eu a atenderei. Por que, então, não guardaste o juramento do Senhor e a ordem que te dei? E disse-lhe mais: tu bem sabes, e o teu coração reconhece, toda a maldade que fizeste a Davi, meu pai. Por isso, o Senhor fará recair sobre ti a tua culpa. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será confirmado perante o Senhor para sempre. Então, o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, que atacou Simei, e ele morreu. Assim foi confirmado o reino na mão de Salomão. Capítulo 3. Salomão associou-se ao faraó, rei do Egito, pois se casou com a filha dele e a levou para a cidade de Davi, até que acabasse de edificar o seu palácio, a casa do Senhor e a muralha ao redor de Jerusalém. O povo oferecia sacrifícios sobre os altares nas colinas, porque ainda não havia sido edificado o templo ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor e andava nos estatutos de Davi, seu pai,
exceto por oferecer sacrifícios e queimar incenso nos altares nas colinas. O rei foi oferecer sacrifícios em Gibeão, porque aquele era o principal dos altares. Salomão ofereceu 1000 holocaustos naquele altar. Ali, o Senhor apareceu a Salomão de noite, em sonhos, e disse-lhe: pede o que queres do que eu te dê. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou diante de ti com fidelidade, justiça e retidão de coração, e tu conservaste esta grande bondade e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor, meu Deus, tu estabeleceste teu servo como rei em lugar de Davi, meu pai. Mas eu sou muito novo e não sei comandar o povo na guerra. Teu servo está no meio do teu povo escolhido, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar, de tão grande que é. Dá a teu servo entendimento para julgar o teu povo, para discernir com sabedoria entre o bem e o mal, pois quem poderia julgar este teu povo tão numeroso? O Senhor se agradou de Salomão ter pedido tal coisa. Então, Deus lhe disse: por que pediste isso e não pediste vida longa, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo? Eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti, depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pediste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei igual a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como fazia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Então Salomão acordou e viu que era um sonho. Quando voltou a Jerusalém, ele se pôs diante da arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos, preparou sacrifícios pacíficos e deu um banquete a todos os seus servos. Depois disso, 2 prostitutas vieram à presença do rei. Uma das mulheres lhe disse: ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos na mesma casa, e, quando estava com ela naquela casa, eu tive um filho. 3 dias depois do meu parto, ela também teve um filho. Estávamos juntas, e ninguém mais estava conosco na casa. Somente nós duas estávamos ali. Durante a noite, o filho desta mulher morreu, porque ela se deitou sobre ele. Mas ela se levantou durante a noite, enquanto esta tua serva dormia, tirou o meu filho do meu lado e o colocou ao seu lado. Então, pegou seu filho morto e o acomodou ao meu lado. Quando me levantei pela manhã, para dar de mamar a meu filho, ele estava morto. Mas, na claridade do dia, notei que não era o filho que eu dera à luz. Então, a outra mulher disse: o menino vive é o meu filho, e o teu filho é o que morreu. Mas a primeira afirmava: não, o que morreu é o teu filho, o meu filho é o vivo. Assim elas discutiam na frente do rei. Então, o rei disse: esta diz: o que está vivo é o meu filho, e teu filho é o que morreu. Mas a outra diz: não, o que morreu é o teu filho, o meu filho é o vivo. E o rei disse mais: trazei-me uma espada. E trouxeram-lhe uma espada. O rei disse: cortai em 2 partes o menino vivo e dai metade a uma e metade à outra. Mas a mãe do menino vivo, movida pelo amor materno, falou ao rei: ah, meu senhor, dai-lhe o menino vivo, mas não o mateis. A outra, porém, disse: ele não será meu, nem teu, podeis dividi-lo. Então, o rei decidiu: dai a primeira o menino vivo e não o mateis. Ela é a mãe. Todo Israel ouviu a sentença do rei e passou a respeitá-lo, porque viu que ele tinha a sabedoria de Deus para julgar. Capítulo 4. Assim, Salomão reinou sobre todo Israel. Estes eram seus líderes: Azarias, filho de Zadok, era sacerdote; Elioref e Aias, filhos de Cisa, secretários; Josafá, filho de Ailude, cronista; Benaia, filho de Joiada, era chefe do exército; Zadok e Abetar eram sacerdotes; Azarias, filho de Natã, supervisionava os governadores; Zabude, filho de Natã, era sacerdote, amigo do rei; Aizar, o mordomo, e Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo Israel, que supriam de mantimentos o rei e sua família. Cada um fornecia mantimentos para um mês no ano. Estes eram os seus nomes: Beor, nos montes de Efraim; Ben-Dequer, em Macás; Salabim, Bet-Semes e Elon Bet-Anã; Ben-Ezede, em Arubote. Este também tinha Socó e toda a terra de Efer; Ben-Abinadab, em toda a região montanhosa de Dor. Este era casado com Tafate, filha de Salomão; Baná, filho de Ailude, em Tanaque e Megido, e em toda a Bet-Sean, que está junto a Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Sean até Abel-Meolá, para além de Joquemeão, o filho de Geber, em Ramote Gileade. Este tinha os povoados de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade. Também tinha a região de Argobe, que está em Bazã,
60 grandes cidades com muros e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Manaim, Aimaas, em Naphtali. Este se casou com Basemate, filha de Salomão, Baná, filho de Azai, em Azer e em Alote, Josafá, filho de Paruá, em Issacar, Simei, filho de Elá, em Benjamim, Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Sion, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. Só havia um governador naquela terra. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e se alegravam. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Eles pagavam tributo e serviam a Salomão todos os dias da sua vida. O suprimento diário de Salomão era de 30 coros da melhor farinha e 60 coros de farinha, 10 bois engordados, 20 bois de pasto e 100 ovelhas, fora os veados, as gazelas, as cabras selvagens e as aves engordadas. Pois ele governava sobre toda a região e sobre todos os reis a oeste do rio, desde Tifis até Gaza, e prevalecia a paz por toda a região em redor. Judá e Israel habitavam seguros, de Dan até Berseba, cada um sob a sua videira e a sua figueira, durante a vida de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cocheiras para os cavalos dos seus carros e 12.000 cavaleiros. A cada mês, um governador supria de mantimentos o rei Salomão e todos os que dependiam do seu sustento, não deixavam faltar nada. Também levavam a quantia determinada de cevada e palha para o lugar onde estavam os cavalos e os corcéis. Deus deu a Salomão sabedoria e muito entendimento. O seu conhecimento era extenso como a areia da praia. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Ele era mais sábio do que qualquer homem, mais sábio do que Etã, o Israelita, e do que Mã, Calcom e Darda, filhos de Maol, e a sua fama correu por todas as nações vizinhas. Ele proferiu 3.000 provérbios e compôs 1.005 cânticos. Dissertou a respeito das plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota da parede. Também dissertou sobre os animais, as aves, os répteis e os peixes. Vinha gente de todos os povos para ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis da terra que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Capítulo 5. Irão, rei de Tiro, enviou os seus subordinados a Salomão, quando ouviu que o haviam ungido rei em lugar de seu pai, porque Irão havia sido sempre muito amigo de Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Tu sabes que meu pai Davi não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras que o cercaram, até que o Senhor lhe pôs os inimigos sob os pés. Mas o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados, não tenho adversário, nem sofremos ameaça alguma. Por isso, pretendo edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus, conforme o Senhor prometeu a meu pai Davi, dizendo: Teu filho, que estabelecerei no trono em teu lugar, edificará um templo ao meu nome. Portanto, dá ordem para que se cortem cedros do Líbano para mim, os meus servos acompanharão os teus servos, eu te pagarei o salário dos teus servos, conforme tudo o que disseres, porque tu sabes que entre nós não há ninguém que saiba cortar madeira como os sidônios. Quando ouviu as palavras de Salomão, Irão se alegrou muito e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este povo tão grande. Então, Irão mandou dizer a Salomão: Recebi a tua mensagem. Atenderei o teu pedido a respeito das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão do Líbano até o litoral, e farei conduzi-las em jangadas pelo mar até o lugar que me designares. Ali as desamarrarei, e tu as receberás. Em troca, tu atenderás o meu desejo, dando sustento ao meu palácio. Assim, Irão fornecia madeira de cedro e de cipreste a Salomão, conforme a vontade deste. E Salomão dava anualmente a Irão 20.000 coros de trigo e 20 coros de azeite batido, para sustento do seu palácio. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. E houve paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram aliança entre si. O rei Salomão reuniu 30.000 homens de todo Israel para o trabalho forçado. Ele os enviava ao Líbano em grupos de 10.000 ao mês. Um mês ficavam no Líbano e 2 meses descansavam em casa. Adonirão era responsável pelos trabalhadores. Salomão também tinha 70.000 carregadores e 80.000 cortadores de pedra nas montanhas. Foram os 3.300 mestres de obra que supervisionavam aquele serviço, dando ordens aos trabalhadores. Por determinação do rei, eles cortaram pedras grandes e de alto valor, para fazerem o alicerce do templo com pedras lavradas. Os construtores de Salomão, os de Irão e os gebalitas as lavraram e prepararam as madeiras e as pedras para edificar o templo. Capítulo 6. 480 anos depois que os israelitas saíram da terra do Egito,
No mês de Ziv, o segundo mês, no quarto ano do seu reinado sobre Israel, Salomão começou a edificar o templo do Senhor. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 60 côvados de comprimento, 20 côvados de largura e 30 côvados de altura. O pórtico na entrada do santuário do templo tinha 20 côvados de comprimento, de acordo com a largura do templo, e 10 côvados de largura. Ele fez janelas de treliças fixas para o templo. Edificou andares em torno do templo, encostados na parede, tanto do pátio como do santuário interior, fazendo assim salas laterais ao redor. A sala de baixo tinha 5 côvados, a do meio, 6 côvados, e a terceira, 7 côvados de largura. Do lado de fora, ao redor do templo, fez pilastras de reforço, para que as vigas não se apoiassem nas paredes do templo. As pedras para a edificação do templo eram lavradas na pedreira, de modo que não se ouvia o barulho de martelo, nem de machado, nem de qualquer outro instrumento de ferro no templo. Durante a construção, a porta para as salas laterais do meio estava no lado direito do templo, e havia escadas espirais para subir ao andar do meio e deste ao terceiro. Assim, ele construiu e terminou o templo, cobrindo-o com vigas e tábuas de cedro. Também construiu os andares, ao redor de todo o templo, de 5 côvados de altura, e os ligou ao templo com madeira de cedro. Então a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: se andares nos meus estatutos, executares os meus preceitos e obedeceres a todos os meus mandamentos, seguindo-os, te confirmarei a palavra que falei a Davi, teu pai, a respeito deste templo que estás edificando, e habitarei no meio dos israelitas e não desampararei o meu povo Israel. Assim, Salomão edificou e terminou o templo. Também cobriu as paredes do templo por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho do templo até o teto. Cobriu tudo com madeira por dentro, e cobriu o soalho do templo com tábuas de cipreste. A 20 côvados do fundo do templo, fez uma parede de tábuas de cedro até o teto, e por dentro a preparou para o santuário interior, isto é, para o lugar santíssimo. O templo, isto é, o pátio em frente do lugar santíssimo, tinha 40 côvados de comprimento. O cedro do templo por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, não se via pedra alguma. No meio do templo, na parte mais interna, preparou o santuário interior, para pôr ali a arca da aliança do Senhor. Por dentro, o santuário interior tinha 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 20 de altura, e Salomão o revestiu de ouro puro. Também cobriu de cedro o altar. Salomão revestiu de ouro puro o interior do templo e estendeu correntes de ouro diante do santuário interior, que também revestiu de ouro. Assim, ele revestiu de ouro puro todo o templo. Também revestiu de ouro todo o altar do santuário interior. No santuário interior, fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um com 10 côvados de altura. As asas de um querubim tinham 5 côvados cada uma, de modo que havia 10 côvados de uma extremidade à outra das asas. O outro querubim era igual. Ambos os querubins tinham o mesmo tamanho e a mesma forma. Cada querubim tinha 10 côvados de altura. Ele pôs os querubins no santuário interior, com as asas abertas, de modo que a asa de um encostava numa parede, e a do outro, na outra parede, e no meio do santuário as asas tocavam uma na outra. Ele também revestiu de ouro os querubins, e entalhou todas as paredes ao redor do templo com querubins, palmas e palmas abertas, tanto na parte interna quanto na externa. Também revestiu de ouro o soalho do templo, tanto na parte interna quanto na externa, e fez portas de madeira de oliveira para a entrada do santuário interior. Os batentes tinham forma de pentágono. Assim fez as 2 portas de madeira de oliveira, e entalhou de querubins, de palmas e de flores abertas, que revestiu de ouro, assim como os querubins e as palmas. Fez também para a porta do templo batentes de madeira de oliveira em forma quadrada. As 2 portas eram de madeira de cipreste, e as 2 folhas de uma porta moviam-se por dobradiças, como também as 2 folhas da outra porta. Ele as lavrou de querubins, de palmas e de flores abertas e as revestiu de ouro batido. E também construiu o pátio interior com 3 camadas de pedras lavradas e uma camada de vigas de cedro. O alicerce do templo do Senhor foi colocado no mês de Ziv do 4º ano. No 11º ano, no mês de Bu, que é o 8º mês, o templo foi terminado com todas as suas orientações e plantas. Salomão levou 7 anos para construí-lo. Capítulo 7. Salomão construiu também o seu palácio, levando 13 anos para acabá-lo. Construiu ainda a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento, 50 de largura e 30 de altura, sobre 4 fileiras de colunas de cedros, com vigas de cedro sobre as colunas. No alto havia uma cobertura de cedro, sustentada por 45 colunas,
em fileiras de 15. Havia 3 fileiras de janelas, uma janela de frente para a outra. Todas as portas e esquadrias eram quadradas. As janelas ficavam em 3 fileiras, uma de frente para a outra. Depois, Salomão fez um pátio de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 de largura. Em frente dele, fez outro pátio, com suas respectivas colunas e degraus. Também fez o salão do trono onde julgava, isto é, o salão do tribunal, revestido de cedro desde o soalho até o teto. O palácio onde morava, no pátio em frente, era semelhante a este. Também para a filha do faraó, que ele tomara por mulher, fez um palácio semelhante ao salão do trono. Todas essas construções eram de pedras valiosas, cortadas sob medida com uma serra, nos seus lados interior e exterior, e isto desde o alicerce até o beiral do teto, e por fora até o grande pátio. Os alicerces eram de pedras valiosas, pedras grandes, de 10 e de 8 côvados, e por cima delas havia pedras valiosas, lavradas sob medida, e madeira de cedro. O pátio grande tinha em redor 3 camadas de pedras lavradas, com uma camada de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior do templo do Senhor e o pórtico do templo. O rei Salomão mandou trazer Hirão de Tiro. Ele era filho de uma viúva, da tribo de Naphtali, e seu pai era um homem de Tiro que trabalhava bronze. Hirão tinha conhecimento, habilidade e competência para fazer todo tipo de objeto de bronze. Ele veio ao rei Salomão para fazer toda a obra necessária. Fez as 2 colunas de bronze, cada uma com 18 côvados de altura e 12 côvados de circunferência. Também fez 2 capitéis de bronze fundido para colocar no alto das colunas. Cada capitel tinha 5 côvados de altura. Havia redes de malha e correntes entrelaçadas para os capitéis que estavam no alto das colunas, 7 para cada capitel. Assim fez as colunas. Fez também 2 fileiras de romãs em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam no alto das colunas. Assim fez com cada um dos capitéis. Os capitéis no alto das colunas do pátio tinham o formato de lírios e mediam 4 côvados de altura. Em cada um dos capitéis das 2 colunas, justamente em cima do bojo que estava junto à rede, havia 200 romãs enfileiradas em redor. Depois ele levantou as colunas no pátio do templo. Quando levantou a coluna direita, pôs-lhe o nome de Jaquim. E quando levantou a coluna esquerda, pôs-lhe o nome de Boaz. O alto das colunas tinha formato de lírios. E assim encerrou-se o trabalho das colunas. Ele também fez o tanque de metal redondo de 10 côvados de diâmetro, 5 côvados de altura e 30 de circunferência. Por baixo da sua borda em redor havia botões que o circundavam, 10 em cada côvado, contornando o tanque em 2 fileiras de botões, fundidas juntamente com o tanque. O tanque estava fixado sobre 12 bois, 3 dos quais estavam voltados para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O tanque ficava sobre eles, e os quadris deles estavam voltados para dentro. Ele tinha 4 dedos de espessura, e a borda era como a de um copo, como flor de lírio, tinha capacidade para 2.000 batos. Fez também os 10 suportes de bronze, cada um tinha 4 côvados de comprimento, 4 de largura e 3 de altura. Os suportes eram assim. Tinham painéis que estavam fixados em molduras, e sobre os painéis que estavam em molduras havia leões, bois e querubins, bem como nas molduras em cima, e debaixo dos leões e dos bois havia grinaldas pendentes. Cada suporte tinha 4 rodas de bronze com eixos de bronze, e os seus 4 cantos tinham apoios debaixo da pia, apoios fundidos com grinaldas de cada lado. A sua boca ficava dentro de uma coroa de 1 côvado de altura, em forma de pedestal, com 1 côvado e meio de diâmetro. Nessa boca também havia entalhes, e os seus painéis eram quadrados, não redondos. As 4 rodas ficavam debaixo dos painéis, e os seus eixos ficavam no suporte. A altura de cada roda era de 1 côvado e meio. As rodas eram como as de um carro. Seus eixos, seus aros, seus raios e seus cubos, todos eram fundidos. Havia 4 apoios nos 4 cantos de cada suporte, formando uma só peça com o suporte. No alto de cada suporte havia um cinto redondo, de meio côvado de altura. Também no alto de cada suporte havia apoios e painéis que faziam parte dele. Nas placas dos seus apoios e nos seus painéis lavrou querubins, leões e palmas, conforme o espaço que havia em cada uma, com grinaldas em redor. Deste modo fez os 10 suportes, todos com a mesma fundição, a mesma medida e o mesmo entalhe. Também fez 10 pias de bronze. Em cada uma cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e cada uma delas estava sobre uma das 10 bases. E pôs 5 suportes à direita do templo e 5 à esquerda. O tanque, porém, pôs ao lado direito do templo, voltado para o sudoeste. Hirão também fez as caldeiras, as pás e as bacias,
Assim acabou de fazer toda a obra que executou para o rei Salomão, para o templo do Senhor, isto é, as 2 colunas, os globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre o alto das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, os 10 suportes e as 10 pias sobre os suportes, o tanque e os 12 bois debaixo dele, as caldeiras, as pás e as bacias. Todos esses objetos que Irão fez para o rei Salomão, para o templo do Senhor, eram de bronze polido. O rei os fez fundir na planície do Jordão, num terreno argiloso que havia entre Sucote e Zaretã. Mas Salomão deixou de pesar esses objetos porque eram muitos. Não se averiguou o peso do bronze. Salomão também fez todos os utensílios para o templo do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre a qual estavam os pães consagrados, os castiçais de ouro puro, 5 à direita e 5 à esquerda, diante do santuário interior, as flores, as lâmpadas e as tenazes, também de ouro, e as taças, os espevitadores, as bacias, as colheres e os braseiros, de ouro puro, e as dobradiças para as portas do santuário interior, isto é, o lugar santíssimo, e as das portas do templo, isto é, do santuário, também de ouro. Assim, encerrou-se toda a obra que o rei Salomão fez para o templo do Senhor. Então, Salomão trouxe as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, isto é, a prata, o ouro e os utensílios, e os depositou nos tesouros do templo do Senhor. Capítulo 8. Salomão reuniu em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os líderes das tribos, os chefes das famílias dos israelitas, para trazerem a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. De maneira que todos os homens de Israel se reuniram com o rei Salomão, na ocasião da festa, no mês de Etanim, que é o 7º mês. Quando todos os anciãos de Israel chegaram, os sacerdotes carregaram a arca, e trouxeram para cima a arca do Senhor e a tenda da revelação, com todos os utensílios sagrados que havia na tenda. Os sacerdotes e os levitas os trouxeram para cima. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel, que havia se reunido a ele, estavam diante da arca e sacrificavam tantas ovelhas e bois que nem se podiam contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário interior, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e as suas varas. As varas sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas de dentro do santuário interno, mas de fora não eram vistas, e ali estão até o dia de hoje. Na arca não havia nada além das 2 tábuas de pedra que Moisés guardou ali quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas junto a Horebe, depois de saírem da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, uma nuvem encheu o templo do Senhor, de modo que os sacerdotes não conseguiam permanecer em pé para ministrarem, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Então, Salomão falou: o Senhor disse que habitaria na escuridão. Certamente te edifiquei um templo para morada, assento para a tua eterna habitação. Então, o rei virou o rosto e abençoou toda a comunidade de Israel, e toda a comunidade ficou em pé. E Salomão disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão cumpriu a palavra que disse: desde o dia em que tirei o meu povo Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para se edificar ali um templo para o meu nome, mas escolhi Davi para governar sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, havia proposto no coração edificar um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai, fizeste bem, porém, tu não edificarás o templo. Teu filho, que procederá de ti, edificará um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu o que havia prometido, porque eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como o Senhor havia prometido, e edifiquei um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. E ali constituí lugar para a arca em que está a aliança do Senhor, que ele fez com nossos pais quando os tirou da terra do Egito. Depois, Salomão pôs-se diante do altar do Senhor, em frente de toda a comunidade de Israel e, estendendo as mãos para os céus, disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu, em cima no céu nem embaixo na terra, que guardas a aliança fiel para com os teus servos que de todo o coração andam na tua presença, que cumpriste com teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, porque com a tua boca o disseste, e com a tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, ó Senhor, Deus de Israel, faze a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste ao dizeres: não te faltará diante de mim sucessor,
que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho, para andarem na minha presença como tu andaste. Agora também, ó Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra, que disseste a teu servo Davi, meu pai. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra. O céu, e até o céu dos céus, não te podem conter, muito menos este templo que edifiquei. Porém, atende a oração de teu servo e a sua súplica, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo hoje faz diante de ti, para que os teus olhos estejam atentos noite e dia para este templo, para este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer, voltado para este lugar. Ouve a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem voltados para este lugar. Sim, ouve tu do lugar da tua habitação no céu, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar diante do teu altar neste templo, ouve então do céu, age e julga os teus servos. Condena o culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e inocenta o justo, retribuindo-lhe segundo a sua justiça. Quando o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo por ter pecado contra ti, se eles voltarem para te confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas a ti neste templo, ouve então do céu e perdoa o pecado do teu povo Israel e torna a trazê-lo à terra que deste aos seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por causa do pecado contra ti, e eles orarem, voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, e envia chuva sobre a tua terra que deste ao teu povo por herança. Se houver na terra fome ou praga, se houver seca ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se o seu inimigo os cercar na terra das suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração, toda súplica que qualquer indivíduo ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a aflição do seu coração e estendendo as suas mãos para este templo, ouve então do céu, lugar da tua habitação, perdoa e age, retribuindo a cada um conforme todo o seu proceder, segundo vires no coração. Só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Então eles te temerão todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Também quando o estrangeiro, que não pertence ao teu povo Israel, vier de terras remotas por amor do teu nome, porque ouvirão do teu grande nome, da tua forte mão e do teu braço estendido, quando vier orar voltado para este templo, ouve do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a te clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel e saibam que este templo que edifiquei é chamado pelo teu nome. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho pelo qual o enviares, e orar ao Senhor, voltado para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para a terra inimiga, distante ou próxima, se na terra onde forem levados em cativeiro caírem se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos, nos desviamos e agimos com maldade, se voltarem a ti de todo o coração e de toda a alma, na terra de seus inimigos que os tenham levado em cativeiro, e orarem a ti, voltados para a sua terra, que deste aos seus pais, para a cidade que escolheste e para o templo que edifiquei ao teu nome, ouve do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa, perdoa o teu povo que pecar contra ti, perdoa todas as transgressões que tiverem cometido contra ti, e que lhes alcancem misericórdia da parte dos que os levarem cativos, para que se compadeçam deles, porque são o teu povo e a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio da fornalha de fundir ferro. Estejam atentos os teus olhos à súplica do teu servo e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires sempre que clamarem a ti. Pois tu, ó Senhor Deus, os separaste dentre todos os povos da terra para serem a tua herança, como falaste por intermédio de Moisés, teu servo, quando tiraste nossos pais do Egito. Depois que terminou de orar e suplicar ao Senhor, estando de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, Salomão se levantou de diante do altar do Senhor, colocou-se em pé e abençoou em alta voz a toda a comunidade de Israel, dizendo, bendito seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, segundo tudo o que disse, não falhou nem sequer uma de todas as boas palavras que falou por intermédio de Moisés, seu servo. O Senhor, nosso Deus, seja conosco, como foi com nossos pais, não nos deixe,
nem nos abandone, mas incline para si os nossos corações, para andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus preceitos, que ordenou aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que supliquei perante o Senhor, estejam presentes, diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele defenda a causa do seu servo e a causa do seu povo Israel, conforme precisarem, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. E seja o vosso coração plenamente consagrado ao Senhor, nosso Deus, para que andeis nos seus estatutos e guardeis os seus mandamentos, como hoje o fazeis. Então o rei e todo Israel ofereceram sacrifícios perante o Senhor. Para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor, Salomão deu 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas consagraram o templo do Senhor. No mesmo dia, o rei santificou o meio do pátio que ficava na frente do templo, porque ali ofereceu o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas, já que o altar de bronze que está diante do Senhor era muito pequeno para caberem nele o holocausto, a oferta de cereais e a gordura das ofertas pacíficas. Na mesma ocasião, Salomão celebrou a festa juntamente com todo Israel, uma grande comunidade, vinda desde Lebo-Amate até o rio do Egito. Celebraram na presença do Senhor, nosso Deus, durante 7 dias, além dos primeiros 7 dias, totalizando 14 dias. No 8º dia, ele despediu o povo, e todos bendisseram o rei. E todos voltaram para casa contentes e de coração alegre, por causa de todo o bem que o Senhor havia feito a seu servo Davi e a seu povo Israel. Capítulo 9. Depois que Salomão acabou de edificar o templo do Senhor e o palácio do rei, e tudo quanto desejou fazer, o Senhor apareceu-lhe outra vez, como havia aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que fizeste diante de mim. Santifiquei o templo que edificaste, a fim de colocar ali o meu nome para sempre, e os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e retidão, para fazer conforme tudo que te ordenei e guardar os meus estatutos e as minhas normas, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como prometi a teu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Mas, se vós e vossos filhos vos desviardes de algum modo e não me seguirdes, nem guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos tenho proposto, mas decidirdes cultuar e adorar outros deuses, então exterminarei Israel da terra que lhe dei e lançarei longe da minha presença esse templo que santifiquei para meu nome, e Israel será motivo de zombaria entre todos os povos. Todo aquele que passar por esse templo tão exaltado ficará admirado e zombará, dizendo: porque o Senhor fez assim a esta terra e a este templo. E lhe responderão: eles abandonaram o Senhor, seu Deus, que tirou os seus pais da terra do Egito, e se apegaram a deuses estranhos, os adoraram e os cultuaram. Por isso o Senhor trouxe sobre eles todo este mal. Ao fim de 20 anos, Salomão terminou de construir os 2 edifícios, o templo do Senhor e o palácio do rei. Visto que Irão, rei de Tiro, havia trazido para Salomão madeira de cedro e de cipreste ouro segundo todo o desejo dele, o rei Salomão deu a Irão 20 cidades na terra da Galileia. Irão saiu de Tiro para ver as cidades que Salomão lhe dera, mas elas não lhe agradaram. Então disse: meu irmão, que cidades são essas que me deste? Por isso, até hoje são chamadas terra de Cabul. Irão enviará ao rei 120 talentos de ouro. O rei Salomão impôs trabalhos forçados a fim de edificar o templo do Senhor, o seu próprio palácio, o Milo, e o muro de Jerusalém, assim como Azor, Megido e Gezer. O faraó, rei do Egito, havia atacado e conquistado Gezer e destruiu-a pelo fogo, matando os cananeus que ali habitavam. Então a deu como dote a sua filha, mulher de Salomão. Salomão edificou Gezer, Bet-Horon, a Baixa, Baalat e Tadamor, no deserto daquela terra. Edificou também todas as cidades armazéns, as cidades dos carros, as cidades dos cavaleiros e tudo o que desejou edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. E a todo o povo que restou dos amorreus, dos heteus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, que não eram dos israelitas, Salomão recrutou seus filhos que restaram depois deles na terra, aqueles que os israelitas não haviam conseguido destruir totalmente, para executarem trabalho forçado até os dias de hoje. Mas Salomão não fez escravo nenhum dos israelitas. Pelo contrário, eles eram guerreiros, servos, líderes, capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Havia 550 oficiais principais que supervisionavam as obras de Salomão,
dando ordens ao povo que trabalhava na obra. A filha do faraó subiu da cidade de Davi para o palácio que Salomão lhe havia construído. Depois disso, ele edificou Milo. Depois de terminada a construção do templo, Salomão oferecia sacrifícios e ofertas pacíficas 3 vezes por ano, queimando com eles incenso sobre o altar que edificara ao Senhor. O rei Salomão construiu também uma frota em Ezion-Geber, que está junto a Elote, na praia do Mar Vermelho, na terra de Edom. Irão mandou com aquela frota os seus próprios servos, marinheiros que conheciam o mar, acompanhando os servos de Salomão. Eles foram para Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro, que levaram para o rei Salomão. Capítulo 10. Quando a rainha de Sabá soube da fama de Salomão, por causa do nome do Senhor, veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias, muitíssimo ouro e pedras preciosas, e, tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que havia pensado. Salomão lhe deu resposta a todas as perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. A rainha de Sabá ficou muito impressionada ao ver toda a sabedoria de Salomão, o palácio que havia construído, a comida de sua mesa, o lugar de seus oficiais, as funções e os trajes de seus servos, seus copeiros, e os sacrifícios que ele oferecia no templo do Senhor. Então ela disse ao rei: era verdade o que ouvi no meu país a respeito dos teus feitos e da tua sabedoria. Porém, eu não acreditava nisso, até que vim e meus olhos o viram. Não me contaram nem metade. Tu superaste em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os homens que trabalham para ti. Bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre te servindo, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu como rei, para executares juízo e justiça. Ela deu ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais foi trazida tamanha quantidade de especiarias como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. A frota de Irão, que trazia ouro de Ofir, também trouxe dali madeira de sândalo em quantidade e pedras preciosas. O rei usou essa madeira de sândalo para fazer balaústres para o templo do Senhor e para o palácio real, como também harpas e alaúdes para os cantores. Até o dia de hoje nunca mais foi trazida nem vista madeira de sândalo como aquela. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera por sua generosidade real. Então, ela voltou para seu país com os seus servos. O peso do ouro que se levava a Salomão todos os anos era de 666 talentos de ouro, além do que vinha dos vendedores, das atividades dos negociantes, de todos os reis da Arábia e dos governadores do país. O rei Salomão fez também 200 escudos grandes de ouro batido, cada um com 600 siclos de ouro. Também fez 300 escudos de ouro batido. Mandou fazer cada escudo de 3 minas de ouro. Então, o rei os pôs no palácio do bosque do Líbano. O rei fez ainda um grande trono de marfim e o revestiu de ouro puríssimo. O trono tinha 6 degraus, e seu encosto era redondo no alto. Dos 2 lados, havia braços junto ao assento e 2 leões em pé. Nos 6 degraus havia 12 leões, um em cada extremidade de cada degrau. Nunca se havia feito nada igual em reino algum. Além disso, todas as taças de beber do rei Salomão eram de ouro, e todas as taças do palácio do bosque do Líbano eram de ouro puro. Não havia nenhuma de prata, porque nos dias de Salomão a prata não tinha valor algum. O rei tinha no mar uma frota de Tarsis, junto com a de Irão. De 3 em 3 anos, a frota de Tarsis voltava, trazendo ouro e prata, marfim, macacos e pavões. Assim, o rei Salomão excedeu a todos os reis da terra, tanto em riquezas como em sabedoria. Todo o mundo procurava visitar Salomão para ouvir a sabedoria que Deus lhe havia concedido. Todos os anos, visitantes traziam presentes, objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulas. Assim acontecia a cada ano. Salomão também juntou carros e cavaleiros, de modo que possuía 1.400 carros e 12.000 cavaleiros. Parte deles formava a guarnição de algumas cidades, e parte ficava próxima ao rei, em Jerusalém. O rei tornou a prata tão comum em Jerusalém quanto as pedras, e os cedros, quanto os sicômoros das campinas. Os cavalos de Salomão eram trazidos do Egito e de Coa. Os comerciantes do rei os recebiam de Coa por preço determinado. Ele importava do Egito um carro por 600 siclos de prata e um cavalo por 150, e assim, por intermédio desses comerciantes, eram exportados para todos os reis dos Eteus e para os reis da Síria. Capítulo 11. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha do faraó, moabitas,
Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: não vos mistureis com elas, nem elas convosco, porque desviarão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. Mas Salomão se apegou a elas apaixonadamente. Ele teve 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres desviaram o seu coração. Na velhice de Salomão, suas mulheres desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeitamente fiel para com o Senhor, seu Deus, como o de Davi, seu pai. Salomão seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, abominação dos Amonitas. Assim, Salomão fez o que era mal perante o Senhor e não se dedicou em segui-lo, como havia feito Davi, seu pai. Nesse tempo, Salomão edificou um altar a Camus, abominação dos Moabitas, sobre o monte ao lado de Jerusalém, e a Moloque, abominação dos Amonitas. Ele fez o mesmo para todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a seus deuses. Por isso o Senhor se indignou contra Salomão, porque o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera 2 vezes, e lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não obedeceu ao que o Senhor lhe ordenara. Então o Senhor disse a Salomão: visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei a teu servo. Porém, não o farei nos teus dias, por amor a Davi, teu pai, mas o tirarei da mão de teu filho. Entretanto, não tirarei o reino todo, mas darei uma tribo a teu filho, por amor a meu servo Davi e por amor a Jerusalém, que escolhi. Então, o Senhor levantou contra Salomão um adversário, Hadade, o Edomita, que era da família real de Edom. Porque, quando Davi atacou Edom, Joabe, o comandante do exército, foi para lá enterrar os mortos e matou todos os homens de Edom. Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem de Edom. Hadade, que era ainda menino, fugiu para o Egito com alguns edomitas, servos de seu pai. Eles saíram de Midian e foram a Parã, de onde reuniram alguns homens e chegaram ao Egito, ao faraó, rei do Egito, o qual deu moradia a Hadade, proveu-lhe a subsistência e lhe deu terras. O faraó agradou-se tanto de Hadade que lhe deu em casamento a irmã de sua mulher, irmã da rainha Táfenes. E a irmã de Táfenes gerou para ele seu filho Genubate, a quem Táfenes criou no palácio do faraó, onde Genubate vivia entre os filhos do rei. Quando Hadade ouviu no Egito que Davi descansara com seus pais, e que Joabe, comandante do exército, havia morrido, disse ao faraó: deixa-me voltar à minha terra. Mas o faraó perguntou-lhe: que te falta em minha companhia para que queiras voltar para a tua terra? Ele respondeu: não falta nada, porém, peço que me deixes ir. Deus levantou ainda outro adversário contra Salomão, Rezon, filho de Eliada, que havia fugido de seu senhor Hadadezer, rei de Zobá. Quando Davi matou os moradores de Zobá, Rezon reuniu consigo alguns homens e tornou-se capitão de uma tropa. Eles foram para Damasco e ali o constituíram rei. Rezon foi adversário de Israel durante todo o reinado de Salomão, e isto além do mal que Hadade fez. Ele era inimigo de Israel e reinava sobre a Síria. Também Jeroboão, filho de Nebate, refrateu de Zeredá, servo de Salomão, rebelou-se contra o rei. Sua mãe chamava-se Zeruia e era viúva. Ele rebelou-se contra o rei porque Salomão havia edificado o milho e fechado a brecha do muro da cidade de Davi, seu pai. Jeroboão era um homem valente e capaz. Quando Salomão viu que esse jovem era bom trabalhador, encarregou-o de todo o trabalho forçado dos descendentes de José. Naquele tempo, Jeroboão saiu de Jerusalém, e o profeta Aías, o Silonita, o encontrou no caminho. Ele vestia uma capa nova e os dois estavam sós no campo. E Aías pegou a capa nova que vestia e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: toma estes 10 pedaços para ti, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu rasgarei o reino da mão de Salomão e a te darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi de todas as tribos de Israel. Porque me abandonaram e adoraram Astarote, deusa dos Sidônios, a Camus, deus dos Moabitas, e a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos, nem fizeram o que é reto diante de mim, nem guardaram os meus estatutos e os meus preceitos, como fez seu pai Davi. Porém, não tirarei da sua mão o reino todo. Eu o deixarei governar durante toda a sua vida, por amor a meu servo Davi, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas tirarei o reino da mão de seu filho e darei-te as 10 tribos. Porém, darei uma tribo a seu filho, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém,
cidade que escolhi para lhe colocar o meu nome. Então, eu te tomarei e te farei reinar sobre tudo o que teu coração desejar, e serás rei sobre Israel. Se atentares para tudo o que eu te ordenar, andares pelos meus caminhos e fizeres o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi, eu estarei contigo e estabelecerei para ti uma dinastia permanente e te darei Israel, como fiz com Davi. Por isso, afligirei a descendência de Davi, mas não para sempre. Salomão procurou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para Sisaque, rei do Egito, onde ficou até a morte de Salomão. Quanto ao restante dos atos de Salomão, a tudo o que ele fez e a sua sabedoria, por acaso não está tudo escrito no livro dos Atos de Salomão? O tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi 40 anos. E Salomão descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 12. Roboão foi para Siquém, porque todo Israel se ajuntara ali para proclamá-lo rei. Jeroboão, filho de Nebate, ainda estava no Egito, para onde havia fugido do rei Salomão, e quando ouviu isto, voltou do Egito, de onde mandaram chamá-lo. Jeroboão e toda a comunidade de Israel vieram e falaram com Roboão: teu pai aumentou o nosso jugo, agora, alivia a dura servidão e o pesado jugo que teu pai nos impôs, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: ide embora e depois de 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. O rei Roboão buscou o conselho dos anciãos que haviam servido seu pai Salomão, quando este ainda vivia, e perguntou-lhes: que conselho dareis para que eu responda a este povo? Eles lhe disseram: se hoje te tornares servo deste povo, e o servires, e lhe responderes boas palavras, eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e buscou o conselho dos jovens que haviam crescido com ele e os serviam, perguntando-lhes: que conselho dareis para que respondamos a este povo? Que me disse: alivia o jugo que teu pai nos impôs. Os jovens que haviam crescido com ele lhe responderam: este povo te disse: teu pai fez pesado o nosso jugo. Tu, porém, torna-o leve para nós. Assim lhe falarás: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Se meu pai vos impôs jugo pesado, eu aumentarei ainda mais o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. 3 dias depois, Jeroboão veio com todo o povo a Roboão, como o rei havia ordenado, dizendo: voltai a mim depois de 3 dias. O rei respondeu ao povo asperamente e, deixando o conselho que os anciãos lhe haviam dado, falou-lhe conforme o conselho dos jovens: meu pai aumentou o vosso jugo, mas eu o aumentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, mas eu vos castigarei com escorpiões. O rei não deu ouvidos ao povo porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Quando todo Israel viu que o rei se recusava a lhe dar ouvidos, respondeu-lhe: que temos nós com Davi? Não temos herança com o filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel, cuida de tua casa, ó Davi. Então, cada homem de Israel foi para sua casa. Mas Roboão reinou sobre os israelitas que habitavam nas cidades de Judá. O rei Roboão enviou-lhes Adorão, encarregado dos trabalhos forçados, e todo Israel o apedrejou, e ele morreu. Mas o rei Roboão conseguiu subir em seu carro e fugiu para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Quando todo Israel soube que Jeroboão havia voltado, mandaram chamá-lo para encontrar a comunidade, e eles o proclamaram rei sobre todo Israel, e não houve ninguém que seguisse a dinastia de Davi, senão somente a tribo de Judá. Ao chegar a Jerusalém, Roboão convocou 180.000 guerreiros da elite de toda a tribo de Judá e de Benjamim para lutarem contra a casa de Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão, filho de Salomão. Mas a palavra de Deus veio a Semaías, homem de Deus, dizendo: fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a tribo de Judá e de Benjamim, e ao restante do povo: assim diz o Senhor: não atacareis vossos irmãos, os israelitas, volte cada um para sua casa, porque fui eu que fiz isso. E, obedecendo a palavra do Senhor, eles voltaram conforme o Senhor ordenara. Jeroboão construiu Siquém, na região montanhosa de Efraim, e habitou ali. Depois, saindo dali, construiu Peniel. Jeroboão pensou consigo mesmo: agora o reino voltará para a dinastia de Davi. Se este povo subir para sacrificar no templo do Senhor, em Jerusalém, o seu coração se tornará para o seu senhor, Roboão, rei de Judá. Então eles me matarão e voltarão para Roboão, rei de Judá. Depois de ter recebido o conselho, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: ó Israel,
já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Ele pôs um bezerro em Betel, e o outro em Dan. Isso se tornou um pecado, pois o povo ia até Dan para adorar o ídolo. Ele também construiu santuários nos altares das colinas e constituiu sacerdotes dentre o povo, que não eram dos filhos de Levi. Jeroboão estabeleceu uma festa no dia 15 do 8º mês, como a festa que se celebrava em Judá, e sacrificou no altar. Fez o mesmo em Betel, sacrificando aos bezerros que havia feito. Também em Betel estabeleceu os sacerdotes dos altos que construíra. E, no dia 15 do 8º mês, sacrificou no altar que construíra em Betel. Assim estabeleceu uma festa para os israelitas, na data que escolheu a seu bel prazer, e sacrificou no altar, queimando incenso. Capítulo 13. Por ordem do Senhor, veio um homem de Deus de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar, para queimar incenso. O homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor: altar, altar. Assim diz o Senhor: um filho nascerá à dinastia de Davi, cujo nome será Josias. Ele sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Naquele mesmo dia, ele deu um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou: o altar se partirá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ouviu a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra ele secou, e Jeroboão não conseguia mais recolhê-la. Então, o altar se partiu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus havia anunciado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: intercede ao Senhor, teu Deus, por mim, para que minha mão volte ao que era. O homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei voltou a ser como antes. E o rei disse ao homem de Deus: vem comigo à minha casa para uma refeição. Eu te recompensarei. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: ainda que me desses metade do teu reino, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque o Senhor me ordenou pela sua palavra: não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Então, ele foi por outro caminho e não voltou por onde havia ido a Betel. Em Betel morava um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia feito aquele dia em Betel, e contaram também o que ele tinha dito ao rei. E seu pai perguntou-lhes por onde ele foi, pois seus filhos haviam visto o caminho que o homem de Deus, que viera de Judá, havia seguido. Então ele disse a seus filhos: selai o jumento para mim. Eles selaram o jumento, e ele o montou. Indo à procura do homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que veio de Judá? Ele respondeu: sou. Então ele lhe disse: acompanha-me até em casa e come pão. Mas ele insistiu: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Mas o outro lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas o velho profeta estava mentindo. Assim, o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o havia feito voltar, e ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá: assim diz o Senhor, porque foste rebelde à ordem do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor, teu Deus, te deu, mas voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar em que te havia falado: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Depois que ele comeu e bebeu, o profeta que o havia feito voltar selou o jumento para ele. Ele se foi, mas um leão atacou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado ao lado dele, e também o leão estava ao lado do cadáver. Alguns homens passaram por ali e viram o cadáver estendido no caminho e o leão ao lado dele. Então, foram contar isso na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o havia feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus, que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, conforme a palavra que o Senhor lhe tinha dito. E disse a seus filhos: selai o jumento. Eles o selaram. Chegando lá, encontrou o cadáver estendido no caminho e o jumento e o leão parados ao lado do cadáver. O leão não havia devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então, o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou consigo. E o velho profeta veio à cidade para chorar por ele e o sepultar. Ele o enterrou no seu próprio sepulcro, e choraram por ele, dizendo: ah, irmão meu. Depois de sepultá-lo,
disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro onde está o homem de Deus, colocai os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todos os santuários dos altos que estão nas cidades de Samaria. Jeroboão não deixou o seu mau caminho nem mesmo depois dessas coisas, mas voltou a estabelecer dentre todo o povo sacerdotes para os altares das colinas, e consagrava qualquer que quisesse ser sacerdote dos altares das colinas. Esse foi o pecado da família de Jeroboão, que resultou na sua destruição e extinção da face da terra. Capítulo 14. Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu. Jeroboão disse à sua mulher: levanta-te e disfarça-te, para que não sejas reconhecida como mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo. Leva contigo 10 pães, alguns bolos e uma vasilha de mel e vai falar com ele. Ele te declarará o que acontecerá com este menino. A mulher de Jeroboão fez isso e, levantando-se, foi a Siló e entrou na casa de Aías. Este já não enxergava, pois seus olhos estavam cegos por causa da velhice. O Senhor, porém, tinha dito a Aías: a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre seu filho, que está doente. Tu lhe falarás assim e assim, porque quando ela entrar, fingirá ser outra pessoa. Quando Aías ouviu os passos dela entrando pela porta, disse: entra, mulher de Jeroboão, por que te disfarças assim? Pois eu fui enviado a ti com duras notícias. Vai e diz a Jeroboão: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te exaltei entre o povo e te constituí líder sobre o meu povo Israel, e tirei o reino da família de Davi e o dei a ti. Mas tu não tens sido como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração para fazer somente o que era reto aos meus olhos, mas tens praticado o mal, pior do que todos os que foram antes de ti. Fizeste para ti outros deuses e imagens de fundição para provocar-me a ira e viraste as costas para mim. Por isso, trarei o mal sobre a família de Jeroboão, e de Jeroboão exterminarei em Israel todo homem, escravo ou livre, e lançarei fora os remanescentes da família de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que seja aniquilado. Aquele que for de Jeroboão e morrer na cidade, os cães o devorarão, e quem morrer no campo, as aves do céu comerão, porque o Senhor disse: levanta-te e vá para a tua casa. Quando entrares na cidade, o menino morrerá. Todo Israel o pranteará e o sepultará. Dos que pertencem a Jeroboão, só este será sepultado, porque, dentre os da família de Jeroboão, só nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel. Porém, o Senhor levantará para si um rei sobre Israel, que destruirá a família de Jeroboão nesse dia. Quando será? Agora mesmo. O Senhor ferirá Israel como se agita o cana nas águas. Ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram os seus postes sagrados, provocando a ira do Senhor. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Então a mulher de Jeroboão levantou-se, partiu e foi para Tirza. Quando chegou à entrada da casa, o menino morreu. Eles o sepultaram, e todo Israel chorou por ele, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de seu servo Aías, o profeta. Quanto às demais realizações de Jeroboão, como guerreou e como reinou, tudo está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. O tempo que Jeroboão reinou foi 22 anos. Ele descansou com seus pais, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Roboão, filho de Salomão, reinou em Judá. Ele tinha 41 anos quando começou a reinar, e reinou 17 anos em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolhera de todas as tribos de Israel para pôr ali o seu nome. Sua mãe era amonita e se chamava Naamã. Judá fez o que era mal perante o Senhor, e, pelos pecados que cometeu, provocou seu zelo, mais do que fizeram os seus pais. Porque também edificaram altares nas colinas, colunas e postes sagrados sobre todo o monte e debaixo de toda árvore frondosa, e havia também prostitutos na terra. Faziam conforme todas as abominações dos povos que o Senhor havia expulsado do meio dos israelitas. No 5º ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, atacou Jerusalém, e levou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio real. Também levou todos os escudos de ouro que Salomão havia feito. Em lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou nas mãos dos capitães da guarda, que protegiam a entrada do palácio real. Sempre que o rei entrava no templo do Senhor, os guardas levavam os escudos,
Depois os devolviam à sala da guarda. Os demais atos de Roboão e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. E houve guerra constante entre Roboão e Jeroboão. Roboão descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi. Sua mãe era amonita e se chamava Naamã. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. Capítulo 15. No 18º ano do rei Jeroboão, filho de Nebate, Abias começou a reinar em Judá, e reinou 3 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Maaca e era filha de Absalão. Ele seguiu todos os pecados que seu pai havia cometido antes dele. Não foi íntegro para com o Senhor, seu Deus, como foi seu pai Davi. Mas, por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada em Jerusalém, levantando seu sucessor e dando estabilidade a Jerusalém. Porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor e não se desviou de tudo o que ele ordenou durante toda a sua vida, a não ser no caso do heteu Urias. E houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os dias da vida dele. Os demais atos de Abias e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias descansou com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. Asa, seu filho, reinou em seu lugar. No 20º ano de Jeroboão, rei de Israel, Asa começou a reinar em Judá, e reinou 41 anos em Jerusalém. Sua avó se chamava Maaca e era filha de Absalão. Asa fez o que era reto perante o Senhor, como Davi, seu pai. Porque tirou da terra os prostitutos e removeu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Destituiu até sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, porque ela havia feito um objeto abominável para servir de ídolo sagrado. Asa destruiu esse ídolo e o queimou perto do ribeiro de Cedron. Mas Asa não removeu os altares das colinas, embora seu coração tenha sido reto para com o Senhor todos os seus dias. Ele trouxe para o templo do Senhor os objetos que seu pai havia consagrado e os objetos que ele mesmo consagrara, prata, ouro e vasos. E houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o seu reinado. Pois Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e construiu Ramá, para que ninguém pudesse sair nem entrar no território de Asa, rei de Judá. Então Asa pegou toda a prata e o ouro que ficaram nos tesouros do templo do Senhor, e os tesouros do palácio real, e os entregou nas mãos de seus servos. O rei Asa os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrimon, filho de Ezion, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: façamos uma aliança, como houve entre meu pai e teu pai. Eu te mando um presente de prata e de ouro. Vai e anula tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. Ben-Hadad atendeu o rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel, e conquistou Ijon, Dan, Abel-Bet-Maaca, e todo o distrito de Quenerete, com todo o território de Naftali. Quando Baasa ouviu isso, parou a construção de Ramá e ficou em Tirza. Então, o rei Asa determinou em todo Judá que todos, sem exceção, trouxessem as pedras de Ramá e a madeira com que Baasa edificava. Com elas o rei Asa edificou Geba de Benjamim e Mispá. Os demais atos de Asa e todo o seu poder, e todas as suas realizações, e as cidades que edificou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Porém, na velhice, ele ficou doente dos pés. Asa descansou com seus pais e foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu pai, e seu filho Josafá reinou em seu lugar. Nadab, filho de Jeroboão, começou a reinar sobre Israel no 2º ano de Asa, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, andando nos caminhos de seu pai e no pecado com que havia feito Israel pecar. Baasa, filho de Aías, da tribo de Issacar, conspirou contra ele e o feriu mortalmente em Gibeton, que pertencia aos filisteus, pois Nadab e todo Israel sitiavam Gibeton. Baasa o matou no 3º ano de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Logo que começou a reinar, atacou toda a família de Jeroboão. Não deixou viver ninguém da família de Jeroboão que tivesse sobrevivido, conforme a palavra que o Senhor falara por intermédio de seu servo Aías, o silonita, por causa dos pecados que Jeroboão havia cometido, e com que havia feito Israel pecar, e do modo como havia provocado a ira o Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Nadab e tudo o que realizou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, todos os seus dias. No 3º ano de Asa, rei de Judá, Baasa, filho de Aías, começou a reinar sobre todo Israel em Tirza, e reinou 24 anos. Ele fez o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão e o pecado com que havia feito Israel pecar. Capítulo 16. Então, a palavra do Senhor veio a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo:
Eu te exaltei do pó e te constituí líder do meu povo Israel, mas tens andado no caminho de Jeroboão e feito o meu povo Israel pecar, provocando-me a ira com os seus pecados. Por isso, eu exterminarei Baasa e os seus descendentes. Sim, tornarei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate. Aquele da família de Baasa que morrer na cidade, os cães o devorarão, e o que morrer no campo, as aves o comerão. Os demais atos de Baasa, as suas realizações e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Baasa descansou com seus pais e foi sepultado em Tirza. Então Elá, seu filho, reinou em seu lugar. Veio também a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, filho de Anani, contra Baasa e contra sua família, não somente por causa de todo o mal que havia feito perante o Senhor, para provocá-lo a ira com a obra de suas mãos, tornando-se como a família de Jeroboão, mas também porque exterminara a família de Jeroboão. No 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel, e reinou 2 anos. Seus servos Zinri, chefe de metade dos carros, conspirou contra ele. Elá estava em Tirza bebendo e embriagando-se na casa de Asa, seu mordomo em Tirza. Então, no 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri veio, o atacou e o matou, e reinou em seu lugar. Quando ele começou a reinar, logo que se assentou no seu trono, matou toda a família de Baasa, não deixou nenhum sobrevivente, nem de seus parentes, nem de seus amigos. Assim, Zinri destruiu toda a família de Baasa, conforme a palavra do Senhor, que ele falara contra Baasa por intermédio do profeta Jeú, por causa de todos os pecados de Baasa, e dos pecados de Elá, seu filho, com que picaram, e com que fizeram Israel pecar, provocando a ira, com seus ídolos vazios, o Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Elá e todas as suas realizações estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. No 27º ano de Asa, rei de Judá, Zinri reinou 7 dias em Tirza. O povo estava acampado contra Gibeton, que pertencia aos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer que Zinri havia conspirado e matado o rei. Então, no mesmo dia, no acampamento, todo Israel proclamou Onri, comandante do exército, rei em Israel. Onri subiu de Gibeton com todo Israel, e eles sitiaram Tirza. Quando Zinri percebeu que a cidade estava sitiada, entrou no castelo do palácio real e o incendiou em torno de si e morreu, por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, seguindo o caminho de Jeroboão, e o pecado que este cometera, fazendo Israel pecar. Os demais atos de Zinri e a sua conspiração estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Então, o povo de Israel se dividiu em 2 partidos. Metade do povo seguia Tibni, filho de Ginate, para proclamá-lo rei, e a outra metade seguia Onri. Mas o povo que seguia Onri prevaleceu contra o que seguia Tibni, filho de Ginate, de modo que Tibni morreu, e Onri reinou. No 31º ano de Asa, rei de Judá, Onri começou a reinar sobre Israel, e reinou 12 anos. Ele reinou 6 anos em Tirza. Ele comprou de Simer o monte de Samaria, por 2 talentos de prata, e fez dele uma fortaleza. A cidade que edificou foi chamada de Samaria em homenagem a Semer, o proprietário anterior do monte. Onri fez o que era mal perante o Senhor. Ele foi pior do que todos os que o antecederam, pois seguiu todos os caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, como também os pecados com que este havia feito Israel pecar, provocando a ira, com seus ídolos vazios, o Senhor, Deus de Israel. Os demais atos de Onri e o seu poder estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Onri descansou com seus pais e foi sepultado em Samaria. E Acabe, seu filho, reinou em seu lugar. No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, e reinou 22 anos sobre Israel, em Samaria. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal no templo de Baal que construíra em Samaria. Fez também um poste sagrado, de maneira que Acabe fez muito mais para provocar a ira o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Durante seu reinado, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu, e quando assentou suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Josué, filho de Num. Capítulo 17. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel,
a quem sirvo, nestes anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Depois, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: retira-te daqui, vai para o leste e esconde-te perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Beberás do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que ali te sustentem. Elias partiu e fez conforme a palavra do Senhor. Foi habitar perto do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à tarde, e ele bebia do ribeiro. Mas, decorridos alguns dias, o ribeiro secou, porque não havia chovido na terra. Então, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai viver em Sarepta, no território de Sidom. Ordenei ali a uma viúva que te sustente. Ele partiu para Sarepta e, quando chegou à entrada da cidade, estava ali uma viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, por favor, uma vasilha com um pouco de água para eu beber. Quando ela saiu para buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não tenho pão nenhum, mas apenas um punhado de farinha na vasilha e um pouco de azeite na botija. Estou apanhando 2 gravetos para ir prepará-lo para mim e para meu filho. Nós o comeremos e depois morreremos. Então, Elias lhe disse: não temas, vai, faze como disseste, mas primeiro faze para mim um bolo pequeno e traze-o aqui, depois o farás para ti e para teu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da vasilha não acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme a palavra de Elias. Assim, ela e sua família comeram durante muitos dias. A farinha da vasilha não se acabou, e não faltou azeite na botija, conforme a palavra do Senhor, que ele falara por intermédio de Elias. Depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e morreu. Então ela disse a Elias: que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para trazer à memória o meu pecado e matar meu filho? Ele lhe respondeu: dá-me o teu filho. E ele o pegou nos braços e o carregou para cima, ao quarto onde ele mesmo ficava, e o deitou em sua cama. E clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, até sobre esta viúva que me hospeda trouxeste desgraça, matando-lhe o filho. Então, ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor, meu Deus, faz este menino reviver. O Senhor ouviu a voz de Elias, e o menino voltou a respirar e reviveu. Então, Elias pegou o menino, levou-o do quarto à casa e o entregou para sua mãe. E disse: aqui está, teu filho está vivo. Então, a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Capítulo 18. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então, Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, pois, quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e os escondeu, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentou com alimento e água. Acabe disse a Obadias: vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os rios. Pode ser que achemos capim para salvar a vida dos cavalos e das mulas, de maneira que não percamos todos os animais. Distribuíram entre si a terra, para percorrerem, e foram a sós, Acabe por um caminho e Obadias por outro. Quando Obadias já estava a caminho, Elias se encontrou com ele, e Obadias o reconheceu e se prostrou em terra e disse: és tu, meu senhor Elias? Ele lhe respondeu: sou eu. Vai, dize a teu senhor: Elias está aqui. Ele, porém, disse: o que fiz de errado para entregares teu servo na mão de Acabe, para ele me matar? Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, não há nação nem reino onde o meu senhor não tenha mandado te procurar. Quando eles diziam: aqui não está, ele os fazia jurar que não haviam te achado. Agora tu dizes: vai, dize a teu senhor: Elias está aqui. Poderá acontecer que, quando eu te deixar, o Espírito do Senhor te levará não sei para onde, e, quando eu der a notícia a Acabe, e ele não te achar, me matará. Mas eu, teu servo, temo o Senhor desde a minha juventude. Por acaso não disseram ao meu senhor o que fiz, quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como escondi 100 dos profetas do Senhor, 50 numa caverna e 50 em outra, e os sustentei com alimento e água. Agora tu dizes: vai, diz a teu senhor: Elias está aqui. Ele me matará. Então Elias disse: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que hoje mesmo eu me apresentarei a ele. Então Obadias foi encontrar-se com Acabe e lhe contou isso, e Acabe foi se encontrar com Elias. Quando Acabe viu Elias,
Disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel. Elias respondeu: Não sou eu que tenho perturbado Israel, mas esta é a família de teu pai, pois abandonastes os mandamentos do Senhor e seguistes aos Baalins. Agora, ordenem que se reúna a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal, e os 400 profetas de Azerá, que comem da mesa de Jezabel. Então, Acabe convocou todos os israelitas e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias se aproximou de todo o povo e disse: Até quando titubereis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, mas se Baal é Deus, seguiu. O povo, porém, não lhe respondeu nada. Então, Elias disse ao povo: Só eu restei dos profetas do Senhor, mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos. Escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei outro novilho, o porei sobre a lenha e não lhe atearei fogo. Então, invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. O Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: Está bem. Então Elias disse aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos novilhos e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear fogo ao sacrifício. Eles pegaram o novilho que lhes havia sido entregue, prepararam-no e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: A Baal, responde-nos. Porém, não houve voz, ninguém respondeu. E eles pulavam em volta do altar que haviam feito. Ao meio-dia, Elias passou a zombar deles, dizendo: Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que esteja em alguma viagem. Talvez esteja dormindo e precise que o acordem. E eles gritavam e, conforme o seu costume, se retalhavam com facas e com lanças, até escorrer sangue neles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas não houve voz, ninguém respondeu, nem atendeu. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois, fez em redor do altar uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o sacrifício e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei-o segunda vez. E eles fizeram segunda vez. De novo disse: Fazei-o terceira vez. E eles fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. E ele encheu de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que tenho feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração para ti. Então, caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra, e ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto em terra e disseram: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Elias disse-lhes: Agarrai os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os agarraram, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, onde os matou. Então, Elias disse a Acabe: Sobe, come e bebe, porque há trovoadas de uma tempestade. Acabe subiu para comer e beber, mas Elias subiu ao topo do Carmelo e, inclinando-se por terra, pôs o rosto entre os joelhos, e disse ao seu servo: Sobe agora e olha para o oeste. Ele subiu, olhou e disse: Não há nada. Então, Elias disse: Volta lá 7 vezes. Na 7ª vez, disse: Uma nuvem se levanta do mar, do tamanho da mão de um homem. Então, Elias disse: Sobe e diz a Acabe: Prepara o teu carro e desce, antes que a chuva te impeça. Em pouco tempo, o céu se escureceu com as nuvens e veio o vento, e caiu uma tempestade. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor estava sobre Elias, e ele colocou seu cinto e veio correndo na frente de Acabe, até a entrada de Jezreel. Capítulo 19. Acabe contou a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara pela espada todos os profetas. Então, Jezabel mandou um mensageiro dizer a Elias: Que os deuses me castiguem se até amanhã a estas horas eu não houver feito com a tua vida como fizeste a deles. Quando ele ouviu isso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando a Berseba, que pertence a Judá,
deixou ali o seu servo. Mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si a morte, dizendo: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E, deitado debaixo do arbusto, adormeceu. Então, um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Ele olhou, e à sua cabeceira havia um pão assado nas brasas e uma vasilha de água. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Ele se levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou numa caverna, onde passou a noite. Então, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse: vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou, e um grande e forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto. Mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio o fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e suave. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa e, saindo, ficou à entrada da caverna. E veio uma voz que dizia: Elias, que fazes aqui? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse: vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás a Hazael rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nimsi, ungirás rei sobre Israel. E a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Hazael, Jeú o matará, e o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei 7.000 em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias partiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que arava com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias se aproximou de Eliseu e lançou sua capa sobre ele. Então, deixando os bois, Eliseu correu até Elias e disse: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: vai e volta. O que fiz contigo? Ele voltou, pegou a junta de bois e os matou, e com o jugo dos bois cozinhou a carne e a deu ao povo, e eles comeram. Então, ele se levantou e passou a seguir Elias e a servi-lo. Capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército, e havia com ele 32 reis, cavalos e carros. Ele subiu, cercou Samaria e lutou contra ela. Enviou mensageiros à cidade para dizer a Acabe, rei de Israel: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e também o melhor dentre tuas mulheres e teus filhos. Então o rei de Israel respondeu: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, sou teu, com tudo quanto tenho. Os mensageiros voltaram e disseram: assim fala Ben-Hadad, enviei-te, na verdade, mensageiros que dissessem: tu deverás me entregar a tua prata e o teu ouro, as tuas mulheres e os teus filhos, mas amanhã, a esta hora, te enviarei os meus servos. Eles vasculharão a tua casa e as casas dos teus servos, pegarão e levarão tudo o que tiveres de precioso. Então, o rei de Israel chamou todos os anciãos da terra e disse: vede como esse homem procura o mal, pois mandou pedir-me as minhas mulheres, os meus filhos, a minha prata e o meu ouro, e eu não os neguei. E todos os anciãos e todo o povo responderam-lhe: não lhe des ouvidos, nem permitas. Então, ele disse aos mensageiros de Ben-Hadad: dizei ao rei, meu senhor, farei tudo o que mandaste pedir a teu servo de início, mas isto não posso fazer. Os mensageiros voltaram e lhe levaram a resposta. Ben-Hadad enviou outra vez mensageiros para dizer: que os deuses me castiguem, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos de todo o povo que me segue. O rei de Israel, porém, respondeu: diz ele, não se gabe quem veste a armadura como aquele que estira. Quando ouviu essa palavra, ele estava bebendo com os reis nas tendas, e disse aos seus servos: preparai-vos para a batalha. E eles se prepararam para atacar a cidade. Um profeta veio a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: assim diz o Senhor, viste toda esta grande multidão, mas hoje eu entregarei nas tuas mãos e saberás que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: por meio de quem? Ele respondeu: assim diz o Senhor,
pelos jovens guerreiros dos chefes das províncias. Acabe perguntou ainda: quem começará a luta? Ele respondeu: tu. Então, contou os jovens guerreiros dos chefes das províncias, e eram 232, e depois deles contou todo o povo, a saber, todos os israelitas, e eram 7.000. E eles saíram ao meio-dia. Ben-Hadad, porém, estava bebendo e se embriagando nas tendas com os 32 reis que o ajudavam. E os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram primeiro. Ben-Hadad enviou espias, que o avisaram, dizendo: alguns homens saíram de Samaria. Então, ele disse: quer venham eles tratar de paz, quer venham a guerra, prendei-os vivos. Os jovens guerreiros dos chefes das províncias saíram da cidade, e o exército os acompanhava. Eles mataram cada um o seu adversário. Então, os sírios fugiram e Israel os perseguiu. Mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo, com alguns cavaleiros. O rei de Israel saiu e destruiu os cavalos e os carros e impôs aos sírios grande derrota. Então, o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, fortalece-te, atenta bem para o que farás, porque depois de um ano, o rei da Síria te atacará. Os servos do rei da Síria disseram-lhe: seus deuses são deuses dos montes, por isso eles foram mais fortes do que nós. Mas lutemos com eles na planície e certamente seremos vitoriosos. Faze o seguinte: tira cada um dos reis do seu lugar e substitui-os por capitães. Arregimenta outro exército, igual ao exército que perdeste, cavalo por cavalo e carro por carro. Lutemos contra eles na planície, e por certo seremos vitoriosos. Ele atendeu ao pedido deles e assim fez. Passado um ano, Ben-Hadad arregimentou os sírios e subiu a Afeque para lutar contra Israel. Também os israelitas foram arregimentados e, providos de mantimentos, marcharam contra eles. E os israelitas acamparam defronte deles, como 2 pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. Nisso, chegou o homem de Deus e disse ao rei de Israel: assim diz o Senhor, porque os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes, e não Deus dos vales. Entregarei nas tuas mãos toda esta grande multidão, e saberás que eu sou o Senhor. Assim, eles estiveram acampados 7 dias, uns defronte dos outros. No 7º dia a batalha começou, e num só dia os israelitas mataram 100.000 homens da infantaria dos sírios. O restante fugiu para Afeque e entrou na cidade, e o muro caiu sobre 27.000 homens que restavam. Ben-Hadad também fugiu para a cidade, porém se refugiou, ora num esconderijo, ora em outro. Os seus servos disseram: temos ouvido dizer que os reis da casa de Israel são misericordiosos. Vamos ao rei de Israel vestindo panos de saco e cordas no pescoço, talvez ele te poupe a vida. Então, vestiram panos de saco e cordas no pescoço e, indo encontrar-se com o rei de Israel, disseram-lhe: o teu servo Ben-Hadad manda dizer: deixa-me viver, suplico-te. Então Acabe respondeu: ele ainda vive. E meu irmão. Aqueles homens entenderam isso como um bom sinal e se valeram logo dessa palavra e disseram: sim, Ben-Hadad, teu irmão. Ele lhes respondeu: ide, trazei-o a mim. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este o fez subir ao carro. Então, Ben-Hadad lhe disse: eu te restituirei as cidades que meu pai tomou de teu pai, e farás para ti praças em Damasco, como meu pai as fez em Samaria. E eu, respondeu Acabe, com esta aliança te deixarei ir. E fez com ele aliança e o deixou ir. Certo homem dentre os seguidores dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, fere-me. Mas o homem se recusou a fazê-lo. Então ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Quando tu te apartares de mim, um leão te matará. E, logo que se apartou dele, um leão o encontrou e o matou. Depois, o profeta encontrou outro homem e lhe disse: fere-me. E aquele homem o esmurrou e o feriu. Então, o profeta foi esperar o rei no caminho e disfarçou-se, cobrindo os olhos com o turbante. Quando o rei passava, ele gritou: teu servo estava em plena batalha quando um homem voltou e me trouxe um outro, pedindo: vigia este homem. Se ele escapar, tua vida responderá pela dele, ou então pagarás um talento de prata. Enquanto teu servo estava ocupado de me de outra parte, o homem desapareceu. Então, o rei de Israel lhe respondeu: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então, ele se apressou, tirou o turbante dos olhos e o rei de Israel reconheceu que era um dos profetas. Ele disse ao rei: assim diz o Senhor, porque deixaste escapar da mão o homem que eu havia posto para a destruição, tua vida responderá pela dele, e o teu povo pelo seu povo. Então, o rei de Israel voltou para seu palácio, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Depois dessas coisas, aconteceu que Nabote, o jezreelita, tinha uma vinha em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe,
rei de Samaria. Este falou a Nabote: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, porque está vizinha, no fundo do meu palácio, e te darei em troca outra vinha melhor, ou, se desejares, eu te pagarei em dinheiro quanto vale. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me guarde de te entregar a herança de meus pais. Então Acabe foi para seu palácio, desgostoso e indignado, por causa da palavra que Nabote, o jezreelita, lhe havia falado, pois este lhe tinha dito: não te entregarei a herança de meus pais. Ele se deitou na sua cama, virou o rosto e não quis comer. Mas Jezabel, sua mulher, veio a ele e lhe disse: por que estás tão irritado que não queres comer? Ele lhe respondeu: porque falei a Nabote, o jezreelita: vende-me a tua vinha ou, se preferires, te darei em troca outra vinha. Mas ele respondeu: não te entregarei a minha vinha. Então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: é assim que governas sobre o reino de Israel. Levanta-te, come e alegra o teu coração. Eu te darei a vinha de Nabote, o jezreelita. Ela escreveu cartas em nome de Acabe e, selando-as com o anel de selar dele, mandou-as aos anciãos e os nobres que habitavam com Nabote na sua cidade. Assim escreveu nas cartas: decretai um jejum e colocai Nabote diante do povo. Colocai na frente dele 2 homens sem escrúpulos que o acusem, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois, conduzi-o para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade dele, isto é, os anciãos e os nobres que habitavam na sua cidade, fizeram como Jezabel lhes ordenara, conforme estava escrito nas cartas do que ela lhes mandara. Decretaram um jejum e puseram Nabote na frente do povo. Também vieram 2 homens sem escrúpulos e ficaram na frente dele. E estes homens acusavam Nabote perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei. Então, o conduziram para fora da cidade e o apedrejaram, de modo que morreu. Depois, mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Quando Jezabel soube que Nabote havia sido apedrejado e havia morrido, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, o jezreelita, a qual ele recusou te vender, porque Nabote já não vive, mas está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se para descer a vinha de Nabote, o jezreelita, para tomar posse dela. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: levanta-te e desce para encontrar-te com Acabe, rei de Israel, que está em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, para onde desceu a fim de tomar posse dela. Tu lhe falarás dizendo: assim diz o Senhor, por acaso não mataste e tomaste a herança? Falarás ainda: assim diz o Senhor, no lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o teu próprio sangue. Então, Acabe disse a Elias: já me achaste, ó inimigo meu? Ele respondeu: achei-te, porque te vendeste para fazeres o que é mal perante o Senhor. Eu trarei ruínas sobre ti, expulsarei a tua posteridade e exterminarei de Israel todo homem, escravo ou livre, pertencente a Acabe. E farei a tua família como a família de Jeroboão, filho de Nebate, e como a família de Baasa, filho de Aías, porque me provocaste a ira, fazendo Israel pecar. O Senhor também falou sobre Jezabel: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Quem morrer da família de Acabe na cidade, os cães o devorarão, e o que lhe morrer no campo, as aves o comerão. Não houve, porém, ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, sendo instigado por Jezabel, sua mulher. Ele fez coisas horríveis, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizeram os amorreus, os quais o Senhor expulsou de diante dos israelitas. Acabe ouviu essas palavras, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e jejuou. Ele se deitava em pano de saco e andava cabisbaixo. Então, a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Por isso, porque ele se humilha perante mim, não trarei o mal enquanto ele viver, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua família. Capítulo 22. Passaram-se 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. No 3º ano, porém, Josafá, rei de Judá, foi encontrar-se com o rei de Israel. O rei de Israel tinha dito aos seus servos: não sabeis que Ramote Gileade é nossa, e nós estamos quietos, sem tomá-la da mão do rei da Síria? Então, ele perguntou a Josafá: tu me acompanharás na luta contra Ramote Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Josafá disse mais ao rei de Israel: peço-te, porém, que primeiro consultes a palavra do Senhor. Então, o rei de Israel juntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: irei à luta contra Ramote Gileade, ou não? Eles responderam: ataca,
porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Mas Josafá insistiu: não há aqui outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Então, o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, Micaías, filho de Imlá, mas eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Então, Josafá disse: não fale o rei assim. Então, o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados cada um no seu trono, na praça à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, filho de Kenaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que sejam aniquilados. Do mesmo modo também profetizavam todos os profetas, dizendo: ataca Ramote de Gileade e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. Enquanto isso, o mensageiro que havia ido chamar Micaías falou-lhe: os profetas são unânimes em profetizar coisas favoráveis ao rei. Seja a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Micaías, porém, disse: tão certo como vive o Senhor, falarei tão somente aquilo que o Senhor me disser. Quando chegou à presença do rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote de Gileade para atacá-lo ou não? Ele lhe respondeu: ataca e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes terei que te fazer jurar que não me falarás senão a verdade em nome do Senhor? Então ele disse: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas do que não tem pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, volte cada um em paz para sua casa. E o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías prosseguiu: ouve a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem enganará Acabe para que ataque e morra em Ramote de Gileade? E um respondia de um modo, e outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Ele respondeu: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Então o Senhor disse: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas. O Senhor é quem declarou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, deu um tapa em Micaías e disse: por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Micaías respondeu: naquele dia saberás, quando entrares de quarto em quarto para te esconderes. Então o rei de Israel disse: prendei Micaías e levai-o de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo-lhes: assim diz o rei, prendei este homem no cárcere e sustentai-o a pão e água, até que eu volte em paz. Micaías respondeu: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por meu intermédio. Disse mais: ouvi, todos os povos. Assim, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, atacaram Ramote de Gileade. O rei de Israel disse a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na batalha. Tu, porém, veste os teus trajes reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entrou na batalha. O rei da Síria havia ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, não luteis nem contra pequeno nem contra grande, mas só contra o rei de Israel. Quando os capitães dos carros viram Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viraram-se para atacá-lo, mas Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. Então, um homem preparou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel entre as juntas de sua armadura. E o rei disse ao condutor de seu carro: volta e tire-me do combate, porque estou gravemente ferido. A batalha tornou-se violenta naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os sírios. Mas à tarde ele morreu, e o sangue do ferimento corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol, passou pelo exército a notícia: volte cada um para a sua cidade e cada um para a sua terra. O rei, então, morreu, e o levaram para Samaria e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro junto ao açude de Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam-lhe o sangue, conforme o Senhor tinha dito. Os demais atos de Acabe, e tudo quanto realizou, e o palácio de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel. Assim, Acabe descansou com seus pais. E Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. Josafá, filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe,
rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zuba e era filha de Seli. Ele andou em todos os caminhos de seu pai, Asa. Não se desviou deles, mas fez o que era reto perante o Senhor. Porém, os altares não foram tirados e o povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais atos de Josafá, e o poder que mostrou, e como guerreou, estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá. Ele também expulsou da terra o restante dos prostitutos dos dias de seu pai, Asa. Nesse tempo, não havia rei em Edom, um vice-rei governava. Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro, mas não foram, porque os navios se quebraram em Ezion-Geber. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão os meus servos com os teus servos nos navios. Josafá, porém, não quis. Depois, Josafá descansou com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar, reinou seu filho Jorão. Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano 17 de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos em Israel. Ele fez o que era mal perante o Senhor, porque andou no caminho de seu pai, como também no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Cultuou Baal e o adorou, provocando o Senhor, Deus de Israel, a ira, conforme tudo quanto seu pai havia feito. O presente audiobook não tem qualquer motivação ou intuito comercial, tem apenas como objetivo ajudar a muitas pessoas, especialmente aqueles que têm deficiência visual, analfabetismo ou outras dificuldades de leitura. Por sua vez, tem como intuito, igualmente, ser uma ferramenta, não comercial, para a evangelização. Que Deus o abençoe. Só lhe deu glória.